O sol mal havia nascido quando Claire Lefebvre abriu os olhos em seu pequeno quarto na periferia de Lyon. O cheiro de mofo e o barulho distante da fábrica eram seus companheiros constantes. Aos 12 anos, Claire já carregava nos ombros o peso de uma infância marcada por dificuldades e medo. Levantou-se, sentindo o chão frio sob os pés descalços. No espelho rachado do banheiro compartilhado, viu o reflexo de uma menina com olhos cansados, mas ainda brilhantes de inteligência. Seus cabelos castanhos, presos em uma trança desleixada, emolduravam um rosto que raramente conhecia o sorriso despreocupado da infância. Enquanto preparava um café ralo para seus pais, Claire deixou sua mente vagar para as noites anteriores. Lembrou-se dos gritos embriagados de seu pai, Pierre, ecoando pelas paredes finas do apartamento. Do choro abafado de sua mãe, Marie, tentando acalmar o marido violento. E de si mesma, encolhida sob as cobertas, rezando para que tudo acabasse logo. O apartamento, pequeno e decadente, era um campo de batalha silencioso. Pierre, com suas mãos calejadas pelo trabalho na metalúrgica e seu hálito perpetuamente azedo de álcool, era uma presença aterrorizante. Marie, sempre exausta após longas horas de faxina no hospital local, fazia o possível para proteger Claire, muitas vezes colocando-se entre a filha e o marido enfurecido. Claire engoliu o café amargo, sentindo-o descer quente por sua garganta. Era hora de enfrentar mais um dia na escola, seu único refúgio. Vestiu-se rapidamente, colocando o uniforme cuidadosamente remendado. A escola era onde ela brilhava, onde seus professores viam nela um potencial que ia muito além de sua origem humilde. Com um último olhar para o pequeno apartamento, Claire saiu, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Desceu as escadas do prédio decadente, evitando as tábuas soltas que poderiam despertar seu pai ainda adormecido. As ruas de Lyon a receberam com sua usual indiferença. À distância, as chaminés das fábricas soltavam fumaça no céu cinzento, um lembrete constante do destino que parecia inevitável para alguém de sua classe social. Claire caminhou com determinação em direção à escola, seus livros apertados contra o peito como um escudo. Enquanto andava, Claire sonhava com um futuro diferente. Um futuro onde não precisaria temer as explosões de raiva de seu pai, onde sua mãe poderia sorrir sem medo, onde ela mesma poderia explorar todo o seu potencial. Mas, por enquanto, esse futuro parecia tão distante quanto as estrelas que mal se viam no céu poluído de Lyon. Claire Lefebvre olhou para o diploma do ensino fundamental em suas mãos, um misto de orgulho e tristeza em seu coração. Aos 16 anos, ela sabia que este seria o fim de sua jornada educacional formal. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. Precisamos do seu apoio, Claire. A família não pode mais arcar com seus estudos. Com um suspiro resignado, Claire guardou o diploma na gaveta. O quarto pequeno que compartilhava com os pais parecia ainda mais sufocante agora. As paredes descascadas testemunhavam silenciosamente o fim de um sonho e o início de uma dura realidade. Na manhã seguinte, Claire se viu diante da padaria local, Boulangerie du Pont. O cheiro de pão fresco permeava o ar, contrastando com o nó em seu estômago. Com as mãos tremendo levemente, ela empurrou a porta e entrou. Bonjour, Madame Dupont. Claire cumprimentou timidamente a proprietária, uma mulher robusta de meia idade. Vim me candidatar à vaga de balconista. Madame Dupont olhou Claire de cima a baixo, seus olhos experientes avaliando a jovem. Já trabalhou antes, menina? Não, madame. Claire respondeu honestamente. Mas aprendo rápido e estou disposta a trabalhar duro. Algo na determinação nos olhos de Claire deve ter tocado Madame Dupont, pois ela assentiu brevemente. Très bien, comece amanhã às 5 horas. Não se atrase. Os primeiros meses na padaria foram um teste de resistência para Claire. Acordar antes do amanhecer, lidar com clientes impacientes e manter um sorriso no rosto mesmo quando seus pés doíam e suas costas protestavam. Mas Claire era resiliente. Ela absorvia cada detalhe do negócio, desde o controle de estoque até o atendimento ao cliente. À noite, exausta, Claire retornava para casa. O apartamento continuava o mesmo. Seu pai, Pierre, frequentemente bêbado no sofá, e sua mãe, Marie, com olheiras profundas, tentando manter a paz. Claire entregava seu salário à mãe, guardando apenas o suficiente para o transporte. Com o tempo, Claire começou a se destacar na padaria. Sua habilidade com números não passou despercebida, e logo, Madame Dupont a encarregou de ajudar com as contas e o caixa. Vous avez un don, Claire.
Madame Dupont comentou um dia, impressionada com a facilidade com que Claire lidava com as finanças do estabelecimento. Essas novas responsabilidades trouxeram um brilho de esperança aos olhos de Claire. Ela começou a sonhar novamente, imaginando-se um dia gerenciando seu próprio negócio. Nas horas vagas, ela devorava livros sobre administração e finanças, emprestados da pequena biblioteca local. No entanto, a realidade em casa continuava dura. As bebedeiras de Pierre pioravam, e as discussões se tornavam mais frequentes. Claire se via cada vez mais no papel de protetora de sua mãe, intervindo em brigas e ajudando a cuidar dos ferimentos de Marie. Uma noite particularmente difícil, após mais uma explosão violenta de Pierre, Claire abraçou sua mãe trêmula e sussurrou: "Um dia, mamã, vou nos tirar daqui. Prometo." Com essa promessa silenciosa, Claire redobrou seus esforços no trabalho e em seus estudos autodidatas. Ela sabia que o caminho seria longo e difícil, mas estava determinada a criar um futuro melhor para si mesma e para sua mãe. À medida que os meses se transformavam em anos, Claire via Lyon com outros olhos. A cidade que uma vez parecera um labirinto sem saída, agora se mostrava cheia de possibilidades para quem tivesse coragem e determinação suficientes para buscá-las. Aos 22 anos, Claire Lefebvre olhava pela janela do trem que a levava a Paris, deixando para trás a vida que conhecera em Lyon. Sua mala pequena continha algumas roupas e uma carta de recomendação de Madame Dupont. No bolso, guardava as economias duramente conquistadas nos últimos anos. A decisão de partir não fora fácil. A imagem de sua mãe, Marie, com lágrimas nos olhos, ainda assombrava Claire. Mas ambas sabiam que esta era a única chance de Claire escapar do ciclo de pobreza e violência que as aprisionava. Paris recebeu Claire com sua grandiosidade intimidante. As ruas movimentadas, os prédios históricos e a Torre Eiffel ao fundo, pareciam saídos de um sonho distante. Claire sentiu-se pequena e insignificante, mas ao mesmo tempo, cheia de possibilidades. Os primeiros meses na capital foram difíceis. Claire alugou um pequeno quarto no sótão de um prédio antigo e aceitou trabalhos temporários para sobreviver. Suas habilidades em administração e finanças, adquiridas na padaria, provaram-se valiosas. Mas encontrar uma posição estável era desafiador. Foi numa tarde chuvosa de outono que o destino interveio. Buscando o abrigo da chuva, Claire entrou no lendário Café de Flores. O lugar estava cheio, e ela hesitou na entrada, sentindo-se deslocada entre os clientes bem vestidos. "Mademoiselle, gostaria de dividir minha mesa." Uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Claire se virou e viu um homem elegante de aproximadamente 30 anos sorrindo gentilmente para ela. "Obrigada, monsieur," Claire respondeu, aceitando a oferta com um misto de gratidão e cautela. "Antoine Morel," ele se apresentou estendendo a mão. "E você é?" Ela respondeu, notando o caloroso aperto de mão de Antoine. A conversa fluiu naturalmente. Antoine era charmoso e atencioso, mostrando genuíno interesse na história de Claire. Ele era um executivo em uma empresa de tecnologia e ficou impressionado com a determinação e inteligência de Claire. "Sabe, Claire," Antoine disse, seus olhos brilhando, "estamos justamente procurando alguém com suas habilidades em nossa empresa. Gostaria de uma entrevista?" O coração de Claire disparou. Era a oportunidade que ela tanto esperava. "Sim, eu adoraria," respondeu, mal conseguindo conter sua empolgação. Nas semanas seguintes, Claire foi contratada pela empresa de Antoine. Seu mundo começou a mudar rapidamente. O trabalho era desafiador, mas gratificante. E Antoine se tornou uma presença constante em sua vida. Encontros após o expediente se transformaram em jantares românticos. A gentileza e atenção de Antoine eram um bálsamo para Claire, que nunca experimentara esse tipo de carinho de um homem antes. 6 meses após seu primeiro encontro no Café de Flore, Antoine a levou para um passeio de barco no Sena. Sob as luzes cintilantes de Paris, ele se ajoelhou e propôs casamento. Claire, emocionada e um pouco atordoada pela rapidez dos acontecimentos, aceitou. O casamento foi uma cerimônia íntima. Marie veio de Lyon, seus olhos brilhando de orgulho ao ver sua filha vestida de noiva. Pierre, ainda lutando contra o alcoolismo, não compareceu. Nos primeiros anos de casamento, Claire se sentiu como se estivesse vivendo um conto de fadas. Antoine era atencioso e amoroso. Eles se mudaram para um belo apartamento no 16º arrondissement, e Claire continuou a progredir em sua carreira. No entanto, à medida que o tempo passava,
Pequenas fissuras começaram a aparecer no que parecia ser uma vida perfeita. Claire notava Antoine ficando no escritório até mais tarde, recebendo mensagens em horários estranhos. Ela tentava afastar as dúvidas, lembrando-se de tudo que Antoine havia feito por ela. Mal sabia Claire que sua vida estava prestes a dar mais uma reviravolta dramática, e que a felicidade que ela pensava ter encontrado seria testada de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Claire observava a cidade de Paris através da janela de seu escritório, as luzes noturnas começando a piscar na paisagem urbana. Eram quase 21 horas, e Antoine ainda não havia chegado em casa. Mais uma noite de trabalho até tarde, pensou ela, sentindo uma pontada de desconfiança que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Decidida a confrontar suas suspeitas, Claire pegou um táxi até o escritório de Antoine. O prédio estava praticamente vazio àquela hora, apenas algumas luzes acesas nos andares superiores. Com o coração acelerado, ela subiu até o andar de Antoine. Ao se aproximar da porta do escritório dele, Claire ouviu vozes abafadas. Uma delas era definitivamente de Antoine. A outra, uma voz feminina que ela não reconhecia. Respirando fundo, Claire abriu a porta sem bater. A cena diante dela congelou seu sangue. Antoine estava intimamente abraçado a uma mulher loira, que Claire reconheceu como Sophie Dupont, uma nova funcionária da empresa. Os dois se separaram abruptamente ao vê-la. Suas expressões, uma mistura de choque e culpa. Claire! Antoine exclamou, sua voz trêmula. Eu posso explicar, mas Claire já não ouvia. Seus ouvidos zumbiam e o mundo parecia girar ao seu redor. Sem dizer uma palavra, ela se virou e saiu correndo do escritório, ignorando os chamados desesperados de Antoine. As horas seguintes passaram em um borrão. Claire vagou pelas ruas de Paris, seu mundo desmoronando ao seu redor. Quando finalmente voltou para casa, encontrou Antoine esperando por ela, implorando por perdão e jurando que tinha sido um erro único. Exausta e emocionalmente devastada, Claire pediu que Antoine saísse. Ela precisava de tempo para pensar, para processar o que havia acontecido. Relutante, ele concordou, prometendo ligar no dia seguinte. Na manhã seguinte, Claire acordou com uma sensação de vazio. Ao checar seu celular, encontrou dezenas de chamadas perdidas e mensagens de Antoine. Mas havia algo mais. Uma notificação do banco. Confusa, ela abriu o aplicativo bancário e seu coração quase parou. A conta conjunta que ela compartilhava com Antoine estava vazia. Todos os seus anos de economia, todo o dinheiro que ela havia guardado cuidadosamente, tinha desaparecido. Com as mãos trêmulas, Claire ligou para o banco. A resposta que recebeu a deixou atordoada. Antoine havia retirado todo o dinheiro na noite anterior, pouco depois que ela o deixara no apartamento. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar de uma maneira horrível. A traição não era apenas emocional, mas também financeira. Antoine havia planejado isso, provavelmente com a ajuda de Sophie. Nos dias que se seguiram, Claire descobriu a extensão da traição. Antoine e Sophie haviam fugido juntos, levando não apenas as economias de Claire, mas também uma quantia considerável da empresa onde trabalhavam. Claire se viu de repente sem marido, sem economias e com sua reputação profissional manchada pela associação com Antoine. O apartamento luxuoso que ela uma vez chamou de lar, agora parecia uma prisão de memórias amargas. Sentada no chão do apartamento vazio, Claire se permitiu chorar pela primeira vez desde a descoberta. Anos de luta, de sonhos e esperanças pareciam ter sido roubados em um instante. A garota de Lyon, que havia lutado tanto para construir uma vida melhor, estava de volta à estaca zero. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo dentro de Claire se endureceu. Uma determinação feroz, nascida das dificuldades de sua infância, começou a crescer. Ela já havia superado adversidades antes. Ela sobreviveria a isso também. Com os olhos ainda úmidos, mas com um novo fogo em seu olhar, Claire se levantou. Ela não sabia como, mas encontraria uma maneira de reconstruir sua vida. E um dia, jurou para si mesma. Antoine e Sophie pagariam pelo que haviam feito. Claire olhou uma última vez para o apartamento vazio antes de fechar a porta. Com apenas uma mala de roupas e alguns pertences pessoais, ela deixava para trás a vida que construíra nos últimos anos. O peso da traição de Antoine ainda pesava em seus ombros, mas Claire estava determinada a não se deixar abater. Os primeiros dias em Paris foram brutais. Sem dinheiro e com sua reputação manchada pelo escândalo envolvendo Antoine,
Claire não conseguia encontrar emprego. Noites em abrigos e refeições em centros comunitários tornaram-se sua nova realidade. A cidade que uma vez a recebera com promessas de oportunidades, agora parecia fria e hostil. Mas Claire não era estranha às dificuldades. Lembranças de sua infância em Lyon, das noites de fome e medo, serviram como um lembrete cruel, mas motivador. Ela já havia superado adversidades antes e faria isso novamente. Após semanas de busca incansável, Claire finalmente conseguiu uma oportunidade. Uma pequena startup de tecnologia, TechNow, estava disposta a dar-lhe uma chance como assistente administrativa. O salário era baixo e as horas eram longas, mas, para Claire, era um novo começo. Claire mergulhou no trabalho com determinação feroz. Suas habilidades em administração e finanças, somadas à sua ética de trabalho incansável, logo chamaram a atenção de seus superiores. Em poucos meses, ela foi promovida a assistente executiva do CEO. Trabalhando diretamente com a liderança da empresa, Claire absorvia cada detalhe sobre o mundo da tecnologia e dos negócios. Noites e fins de semana eram dedicados a estudos autodidatas, aprendendo sobre programação, análise de dados e estratégias de mercado. Um ano após entrar na TechNow, Claire apresentou uma proposta inovadora para melhorar a eficiência operacional da empresa. Sua ideia não apenas foi implementada, mas resultou em uma economia significativa para a startup. Isso lhe valeu outra promoção, desta vez para gerente de operações. Com seu primeiro bônus substancial, Claire começou a investir cautelosamente. Lembranças amargas de sua conta esvaziada por Antoine a tornaram extremamente prudente, mas também determinada a construir sua própria segurança financeira. Ela começou pequeno, investindo em algumas ações de tecnologia recomendadas por colegas confiáveis. Para sua surpresa, seus investimentos começaram a render frutos rapidamente. Encorajada, Claire expandiu seu portfólio, sempre pesquisando meticulosamente antes de cada decisão. 3 anos após o dia em que deixou o apartamento vazio, Claire estava irreconhecível. Agora diretora de operações da TechNow, ela havia se tornado uma figura respeitada no cenário tecnológico de Paris. Seus investimentos haviam crescido exponencialmente, proporcionando-lhe uma confortável rede de segurança financeira. Mas o verdadeiro ponto de virada veio quando Claire decidiu arriscar uma parte significativa de suas economias em uma startup promissora. A empresa, focada em inteligência artificial ética, estava desenvolvendo tecnologia que Claire acreditava poder revolucionar várias indústrias. Sua intuição provou-se correta. Em menos de 2 anos, a startup se tornou um unicórnio e o valor das ações de Claire multiplicou várias vezes. De repente, ela se viu não apenas financeiramente estável, mas verdadeiramente rica. Com sua nova posição de poder e influência, Claire começou a olhar o mundo com outros olhos. Lembranças de Antoine e Sophie, que há muito haviam sido empurradas para o fundo de sua mente, começaram a ressurgir. A dor da traição, embora atenuada pelo tempo, nunca havia desaparecido completamente. Sentada em seu novo escritório com vista para a Torre Eiffel, Claire tomou uma decisão. Ela usaria seus recursos e conexões para descobrir o paradeiro de Antoine e Sophie. Não por vingança, disse a si mesma, mas por encerramento. Enquanto o sol se punha sobre Paris, Claire começou a planejar. Ela não sabia exatamente o que faria quando os encontrasse, mas estava determinada de ir a confrontar seu passado de uma vez por todas. O caminho à sua frente era incerto, mas uma coisa era clara. Claire Lefebvre não era mais a mulher ingênua e vulnerável que Antoine havia traído. Ela era uma força a ser reconhecida, e estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente. O salão de baile do Hotel Ritz Paris cintilava com a luz de centenas de velas. A nata da sociedade parisiense estava reunida para um evento de caridade de alto perfil. Entre os convidados, Claire Lefebvre se movia com graça e confiança, irreconhecível da jovem que chegara-se a Paris anos atrás. Seus olhos percorreram o salão, procurando rostos familiares. Após meses de investigação discreta, ela finalmente os localizara. Antoine e Sophie haviam retornado a Paris, tentando reconstruir suas vidas após o escândalo que os forçara a fugir. Claire os viu antes que eles a notassem. Antoine, com cabelos grisalhos nas têmporas, parecia tenso e envelhecido. Sophie, ao seu lado, sorria nervosamente para os poucos que ainda os cumprimentavam. Eram sombras do casal poderoso que haviam sido. Com um aceno discreto, Claire sinalizou para o mestre de cerimônias. Era a hora.
Senhoras e senhores, a voz do anfitrião ecoou pelo salão. Temos a honra de apresentar nossa principal doadora desta noite, a senhorita Claire Lefebvre. Um murmúrio percorreu a multidão, enquanto Claire subia ao palco. Seus olhos encontraram os de Antoine, que empalideceu visivelmente ao reconhecê-la. Boa noite. Claire começou, sua voz firme. Estou aqui esta noite não apenas como doadora, mas como alguém que acredita no poder da verdade e da redenção. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a plateia. Há 7 anos, eu era uma jovem ingênua, traída por aqueles em quem mais confiava. Fui roubada não apenas de dinheiro, mas de sonhos e confiança. Antoine e Sophie se mexeram desconfortavelmente, tentando se misturar à multidão. Mas esta noite não é sobre vingança. Claire continuou. É sobre superação, sobre como podemos nos erguer das cinzas de nossas piores experiências e construir algo melhor. Ela então revelou seu plano: a criação de uma fundação para ajudar vítimas de fraude financeira e abuso. A plateia aplaudiu entusiasticamente, ignorante do drama pessoal que se desenrolava. Após o discurso, Claire desceu do palco e caminhou diretamente para Antoine e Sophie. O silêncio entre eles era palpável. Claire, Antoine começou, mas ela o interrompeu com um gesto. Não preciso de suas desculpas, Antoine. Claire disse calmamente. O que vocês fizeram me quebrou, mas também me reconstruiu. Eu poderia arruiná-los com uma palavra, mas isso não me traria paz. Sophie, lágrimas nos olhos, murmurou. Nós éramos tão estúpidos, tão gananciosos. Perdemos tudo, Claire. O dinheiro, nossa reputação. Claire olhou para o casal caído em desgraça. A raiva que ela esperava sentir foi substituída por uma estranha mistura de pena e alívio. Eu os perdoo, Claire disse finalmente. Não pelo bem de vocês, mas pelo meu. Estou encerrando este capítulo da minha vida. Com essas palavras, Claire se virou e caminhou em direção a um grupo de investidores que a esperavam. Ela sentiu um peso ser levantado de seus ombros, anos de ressentimento se dissipando. Nas semanas seguintes, Claire se dedicou à sua nova fundação. Ela usou sua história e influência para ajudar outras pessoas a se recuperarem de traumas financeiros e emocionais. Uma tarde, sentada em seu escritório com vista para o Sena, Claire recebeu uma ligação de sua mãe, Marie. Elas conversaram longamente, rindo e chorando, reforçando o laço que nem a distância nem o tempo haviam enfraquecido. Ao desligar o telefone, Claire olhou pela janela, observando Paris ao pôr do sol. Ela pensou na menina assustada de Lyon, na jovem traída e na mulher forte em que se tornara. Cada versão de si mesma tinha contribuído para este momento. Claire sorriu, sentindo-se em paz pela primeira vez em anos. Ela havia feito uma jornada incrível, de vítima a sobrevivente, de sobrevivente à vencedora. E agora, finalmente, ela estava pronta para o próximo capítulo de sua vida, qualquer que fosse ele. O sol se pôs sobre Paris e Claire Lefebvre, uma vez quebrada, mas agora mais forte do que nunca, estava pronta para abraçar o futuro com todas as suas possibilidades. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias incríveis e emocionantes para você. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com seus amigos. Agradecemos pelo apoio e por fazer parte da nossa comunidade.